E aí galera, beleza? Aqui é o Marcelo Zarski. Um é pouco, dois é bom, três é demais, mas mosqueteiros eram em quatro. Fala galera, sou o Ryan e deixar uma informação aqui: se você escrever Arara de trás pra frente, continua sendo Arara. Então, aqui também tem informação e cultura. Valeu. É tipo subir no ônibus em Marrocos, né? Eu sou Anderson Rosa e quem sabe faz ao vivo. Aí, Então, hoje a gente vai falar sobre indicações de literatura, leitura, né, na verdade, né? Filmes, pode ser série também ou só filme? Deixa aberto também. E discos ou artistas da música aí que a galera tem ouvido aí. A gente vai falar tipo um melhor de três aí. E depois a vinheta. Então a gente começa falando de cinema, pode ser? cinema. Tá, de cinema então. Coisa que eu vi recentemente, assim, que me agradou bastante, não foi recentemente, mas foi ainda há pouco tempo, assim, foi o filme Mãe. Você sabe o que eu ia falar desse filme? Como que é o nome dele? Darren Aronofsky, né? Eu acho que é o nome dele. Que é um diretor, sei lá de onde que ele é, mas ele é um diretor, já falei disso em outro podcast, que ele é bem surreal, assim, então ele é bem polêmico ao mesmo tempo que ele as coisas dele lá. Tem coisa que eu acho legal dele, tem coisa que não é, mas eu gostei bastante do Mãe pelo fato de... Eu assisti errado, na verdade. E todo mundo que assistiu Mãe foi sem saber o que era o filme, né? Às vezes até achando que era um drama, alguma coisa assim. E ele é um filme meio que, assim, ao meu ver, que é um filme meio cinema-arte, assim. Tipo, ele meio que desconstruiu uma alegoria, tipo, fez uma alegoria do início do mundo, né? Tipo, com Adão e Eva, segundo a Bíblia, né? De Adão e Eva, um monte de coisa assim. Então eu achei interessante como que ele colocou isso, né? Como que ele mostrou isso no cinema, né? Ele usou essa linguagem do cinema para mostrar essa história do início do mundo, igual a Bíblia coloca e tal. E pra muita gente foi bem ruim, né? Tipo, a esposa do Anderson mesmo odiou a minha indicação pro filme. A minha esposa também não gosta. Mas eu achei bem legal pelo fato dele, de como ele coloca, sabe? Assim, achei legal a interpretação da galera, assim, o tipo de direção, assim. Então eu acho que tem muita gente que gostou do filme, muita gente que não gostou. Acho que pelo tipo de filme que ele é, assim, eu achei bacana que... Mas é um filme 880. É, exatamente. Mas eu achei legal que ele levanta discussões, eu acho bacana isso no filme, né? Quando você consegue discutir sobre ele, né? Que não é um final, assim, por exemplo, não é um filme que você assiste, beleza, acabou, é isso aí. Não, você fica falando dele, mas aquela parte e tal. Então isso eu acho interessante pra caramba. É bem interpretativo, né? Exato, eu achei isso bem bacana, assim, tom dele, né? Bom, acho que foi esse filme que eu achei, assim, que eu assisti, que me marcou bastante. A gente falou bastante de outros filmes em outro podcast, né? Falando do Coringa, né? Não vou citar Coringa de novo aqui. Mas o Mãe eu achei muito interessante também. Legal. Vou passar a bola pro Ryan. Deixa eu ver minha colinha aqui. Eu vou falar do... Não sei se é assim a pronúncia, né? Mas é Midsommar. Algum de vocês assistiu ou não? Midsommar. Midsommar. É um filme desse ano. Do diretor, é o mesmo diretor do Hereditário, Ari Aster. Não sei se assim também fala o nome dele. Mas ele é um filme de... Não sei se dá pra chamar de terror, né? Tem uma galera chamando esses filmes novos aí de pós-terror, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas... Pós-terror? Que é o Hereditário, no sentido eles chamam de pós-terror. Caraca, tem esse Mas tem esse subgênero do terror. Mas ele é interessante porque ele é basicamente, como eu falei, é um filme de terror e que ele se passa praticamente de dia. Então tira um pouco daquele estereótipo daquele negócio da noite, se esconder e todo aquele clima de terror e suspense. E, né, uma sinopse básica do filme. Logo no começo do filme, né, tem uma mulher lá que ela descobre que os pais e a irmã dela morreu e já começa o filme todo com aquela tensão, esse negócio esquisito. E o namorado dela com os amigos vão viajar para
numa vila afastada, numa região meio escondida, que vai ter um evento que acontece, um evento religioso que acontece não sei de quanto em quantos anos. E essa menina descobre que eles vão e vai junto, acaba indo com eles. E daí as coisas começam a acontecer, começam a acontecer uns negócios esquisitos e os caras têm uns... Você assistiu? Não vi. Mas você vai gostar porque tem bastante esse negócio de simbologia, tem umas coisas de runas, assim, bastante, sabe? Eu vi um podcast pessoal falando sobre, eles especificam alguns desses pontos. Mas eu gostei porque, como Hereditário, ele não é um terror convencional, né? Não é aquele negócio assim escrachado, as coisas sempre ficam subentendidas, você fica pensando se realmente aquilo que você viu é aquilo mesmo, se é talvez alguém imaginando, ou foi só alguma coisa que não era intencional. Mas uma coisa que eu não gostei do filme é que ele tem uma... Eu achei como é um filme de terror, né, não é spoiler que algumas pessoas morrem, né? Mas as pessoas que morrem, eu achei que morrem por besteira, sabe? Sabe aquele coisa de filme de terror que o cara mora num sítio, o vizinho mais próximo dele é 30 km, alguém bate palma às 3 horas da manhã e o cara fala, não, foda-se, eu vou lá ver quem que tá batendo palma, tá ligado? Então você, porra, velho, ninguém faria isso, né? Então algumas pessoas ali morrem por conta de atitudes idiotas que você fala assim, cara, ninguém faria isso numa situação dessa, entendeu? Entendi. Mas no geral o filme é bem legal, eu acho que o filme inteiro eu assisti, ele é um pouco mais de 2 horas e o filme inteiro eu fiquei incomodado, sabe? Fica aquele negócio de tipo assim, você fica se mexendo na cadeira, você quer beber água. É um filme que realmente me incomodou bastante, não sei se é por causa da trilha sonora ou talvez por causa da câmera, da fotografia, mas é um filme que nesse ano de 2019 foi um dos destaques para mim. Ótimo, muito bom. Eu vou indicar um documentário, na realidade, que entraria, né, em cinema na categoria de documentários. Aí. Ele não é desse ano, ele é de 2013, mas eu vou citar ele pela importância que ele tem, uma vez que, na realidade, às vezes essas coisas passam desapercebidas do público. Então é aquele tipo de documentário que é muito legal, mas que você não vê um jornal falando, você não vê uma revista comentando, então ele passa batido. E é o Duna do Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky, ele é um dos caras mais importantes da indústria de cinema, e principalmente ali no final dos anos 60 e começo dos anos 70, ele fez contribuições muito importantes para o cinema, como El Topo, a High Mountain, né? Então ele tem alguns filmes muito interessantes, assim. E teve um cara, um francês chamado Michel Seydoux, que ele, na época, em 1975 mais ou menos, ele chamou o Jodorowsky, que ele tinha visto as coisas que o Jodorowsky produzia, ele achava que aquilo tinha tudo a ver com o momento do cinema naquela época, e ele falou, cara, eu quero que você faça um filme para mim. Você escolhe... Aquele Duna mesmo? Você escolhe o que você vai fazer. Você pode fazer qualquer merda, mas eu quero você na direção. E daí o Jodorowsky, tal, Duna. Vou fazer Duna. E daí ele começou a trabalhar. Só que na realidade, esse filme nunca chegou a sair do papel. Esse filme aí que ia ter trilha sonora do Pink Floyd ou não? Ele ia ter trilha sonora do Pink Floyd, ele convidou a banda pessoalmente. E assim, ele tinha uma visão tão magnífica sobre o filme, porque ele queria romper todos os paradigmas do cinema até então. Ele achava que o cinema, inclusive de ficção, estava estagnado, estava sempre a mesma coisa, e ele queria apresentar uma coisa nova, uma forma de apresentar o filme diferente, uma forma de fotografar diferente, grandes sequências de câmera sem corte, sabe? E daí, para vocês terem ideia,
ele chamou para trabalhar no time dele o Giger, que é o cara que fez toda a parte gráfica do Aliens, o H.R. Giger, né? O Mébius, o Dan O'Bannon, que era um cara de efeito especial, o Pink Floyd, propriamente dito, né? Chris Foss, Orson Welles, o Mick Jagger, Salvador Dalí e o David Carradine, que na época estava com o Kung Fu. Então, orçamento estratosférico. Bom, o Michel Seydoux deu para ele carta branca, gasta o quanto for preciso, mas eu quero que você faça, e ele foi atrás de um por um. E daí é o seguinte, a única coisa que existe do filme até hoje é o storyboard, que se não me engano são 3 cópias no mundo, tá? Uma tá com ele, é o storyboard todo desenhado pelo Mébius. Tá? Então, e assim, é muito engraçado porque o documentário começa com um diretor atual falando que ele foi convidado para jantar na casa do Jodorowsky, e o Jodorowsky falou: quero te mostrar o meu filme, Duna. Ele falou: mas não foi filmado. Eu disse: mas vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. E largou o storyboard na mão dele. E aí, quando ele terminou o storyboard, ele falou: eu vi o filme. Porque o troço foi tão bem maquinado que na cabeça dele se passou toda a história. E assim, para a gente ter ideia de como isso influenciou, então, né, já citei ali o Aliens, o Oitavo Passageiro, tem influências do design inteiro do que seria o Duna. É Prometheus, né, que saiu agora como continuação, também tem referência, inclusive você vai ver lá cenas que existem no Prometheus e que tem no storyboard do Jodorowsky. A mesma cena, exatamente o mesmo ângulo, tudo. Para você ver como ele influencia ainda hoje. Matrix tem influência do Jodorowsky. Tá? Então ele é um cara assim que ele rompeu parâmetros, o grande público mal conhece o cara, mas quando um diretor quer fazer alguma coisa inovadora, esse povo podia fazer um troço diferente. O que eu vou fazer? Cara, tem o Jodorowsky. Eu vou cavocar lá nas coisas dele e ver o que sai. Então ele traz. E é um cara que, assim, no geral, ninguém chama pra noite do Oscar, ninguém vai chamar ele pra uma festinha badalada de diretores de cinema. Ele é bem underground nesse sentido, né? Vale a pena. E para assistir dele, além desse documentário, eu também vou fugir aqui da proposta, só para citar, o High Mountain, você acha ele para ver, é um filme muito louco, lembrando que estamos falando ali dos anos 70, né? Então, sexo, drogas e rock and roll, mas é um trabalho fabuloso e que a tendência é incomodar muito. Então, quem assiste, né? Então, ninguém assiste, por exemplo, High Mountain e sai ileso. Então você assiste o High Mountain e você diz: cara, o que foi isso? Meio que nem Mãe, né? Ele incomoda você. Então acho que a dica é o documentário, para que as pessoas conheçam um pouco mais do Jodorowsky. Tem um apelo, vai atrás, você vai conseguir baixar. Em algum canto você acha fácil para baixar ele. E com certeza vai contribuir para a tua visão do que é cinema, do que trabalhar, e principalmente assim, você vê, ele é um velhinho, ele já está com 90 anos, né? Mas você vai ver a extrema lucidez que esse cara tem. Então é muito interessante conhecer esse material, e é uma coisa que, apesar de ser 2013, eu sentei para assistir ele esse ano, e confesso que eu vi umas 5 vezes, assim, tanto que eu gostei, porque era como reatar uma conversa, que a gente está tendo aqui: pô, preciso conversar com o Jodorowsky de novo, aí eu ia lá assistir. Então fica a dica. A gente tá falando de cinema ainda, né? Mais um da turma. Mais um filme, assim. Cara, eu sei que é um filme que não é tão novo assim, cara, assim, relativamente atual, mas eu vi faz pouco tempo também. É o filme Corra. Acho que é do diretor do Nós, né? Eu não sei quem que é o diretor. Mas Ele ganhou bastante prêmio e tal, né? Sim, esses terror diferentão, assim, também, é tipo assim, mais outra onda, né? Pós-terror aí, né? Tipo, vamos dizer assim, anos 2000. E eu achei... Jordan Peele. Ah, sim. O Nós eu não vi ainda, mas o Corra achei muito bom, porque ele é um filme
Porque eu comecei a ver, vai ter spoiler agora, né? Eu comecei a ver achando que era um filme sobre, sei lá, racismo, porque tem isso muito forte no filme, né? Tem aquela ideia de, como é que fala, de dos negros lá, uma família branca e não sei o que, e daí a menina é namorada o principal, a protagonista é namorada de uma menina, que daí a família dela são todos brancos, e daí um monte de criado negro, mas eles daí e é bem um negócio esquisito, né? É bem estranho, só que ao mesmo tempo que você começa a ver, você já viu o Corra, vi. Então, você vai ver, daí você começa a ficar mal pelo jeito que as pessoas olham pro cara, né? É como se elas... Você não dá pra sacar nada, assim, porque as pessoas estão... O cara tá lá jantando, por exemplo, as pessoas estão olhando, assim, pra ele, meio que, tipo... Por dentro parece que elas estão meio... Sai daqui, vai embora, sabe? Me ajuda, alguma coisa assim. Os outros negros, os outros, fala, né? E ele meio que só acha as pessoas meio estranhas, né? E até você acha... Porque isso daí já deve ser coisa meio, tipo, da gente mesmo. Tipo assim, a gente já viu o filme pensando que eu vi pelo menos, né, que esses negros que estavam lá, né, servindo, né, os brancos, eles eram mal, né, esses caras são esquisitos, então lá o cara fica correndo que nem louco, nada assim, falar, esses caras são meio mal, né, tipo, vai rolar, porque você já entra com aquela mente racista, né, toda assim, né, porque a gente foi criado assim, né, muitas vezes a gente ainda tem esse pensamento. E daí você vai ver, dá uma reviravolta e não é nada disso, né, cara, é um filme de terror que é ficção total, né? Que as pessoas querem um culto, que as pessoas querem usar o corpo dos negros pra... Tipo, ele vem numa pegada tipo chave mestra, né? Meio que isso aí, só que daí não é por magia negra nem nada, é um experimento lá, uma tecnologia, né? Que a consciência da pessoa passa pra... Faz uma lobotomia, assim, exatamente, né? Muito louco. Esse filme eu achei bem interessante, é um filme de terror, assim, na onda do Hereditário, da Bruxa também, que eu achei muito bom. E pegou de surpresa, que esse, né, diferente do Mãe, eu assisti sem saber de nada. Eu falei, nossa, assistam Mãe. O Giovanni falou, assiste Mãe não, é Corra. Aí eu falei, beleza. Daí ele falou, só assiste. Eu comecei a assistir, falei, nossa, bizarro, daí acabou o filme. Caramba, mano. Eu vou indicar outro, depois eu faço uma menção honrosa. Beleza. Vou passar pro Ryan agora. Vou falar de um filme, é de 2017, já faz um tempinho, mas eu assisti esse ano também. Não sei falar o nome do diretor, Yorgos Lanthimos, que é O Sacrifício do Ser Sagrado. Já assistiu, Anderson? Eu vi um pedaço dele, eu não consegui terminar ele porque a cópia que eu tinha assistido estava muito ruim. Nossa, assistiu? Foda, hein? Então, eu não consigo. Né? Eu não sei, eu não assisti lá, eu assisti por formas irregulares, mas. Versão demo? Para demo para outra. O mesmo diretor do filme O Lagosta. Esse Lagosta, exatamente. Também, cara. Mas é até difícil falar do que é esse filme, né? Mas sem dar spoiler, ele mostra uma família, né, de um médico cirurgião, e você já percebe no início que é uma família meio esquisita, né? O cara, né, o pai, ele tem a mãe e tem a filha, e todos eles são meio que robóticos, dá pra dizer assim, né? Eles são meio... Parece que eles não têm sentimento. Eles fazem as coisas assim todas na monotonia do dia a dia, né? Quase nem olho no olho eles têm um com o outro. E daí surge um menininho, um rapazinho de 16 anos na vida deles lá, e o Piá começa a entrar pouco a pouco na vida desse cirurgião. E vai começando a acontecer coisa esquisita, um dos filhos do médico, do nada, não consegue mais mexer as pernas, ele leva para o hospital, ninguém descobre o que é. E esse piazinho, depois você descobre que esse piazinho o pai desse menino acabou morrendo numa mesa de cirurgia, que era esse médico cirurgião que estava cuidando, né? Então, esse menino, de certa forma, atribui a morte do pai dele a esse médico cirurgião. Então ele tenta, de algumas formas, entrar nessa família para ter esse cara como pai. E o filme em nenhum momento explica o que é esse menino, o que ele fez, mas ele, de certa forma, tem poderes, né, digamos assim, algumas coisas mágicas ali que ele consegue fazer mal para eles, e começa esse terror psicológico, né, do cara tentar, de todas as formas, cuidar da família dele e, ao mesmo tempo, confrontando esse garoto, né. Ele fica aí
essa dica? Vamos lá, Anderson. Então, o filme que eu vou recomendar também não é desse ano, mas eu acho que vale a pena assistir. Ele é de 2017, que se chama Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Então ele conta a história do William Marston, que é o cara que inventou a Mulher Maravilha, e das mulheres que motivaram ele a criar a personagem. Então a gente está tendo uma época de muito filme de herói, a gente já comentou isso em outro momento. O cinema está até um pouco saturado, e esse filme ele tem um diferencial porque ele está focado no que significou para o autor da Mulher Maravilha, no criador, esse personagem. Então ele vai tratar ali do período de 1941. Para quem não sabe, o William Marston é o cara que inventa também o polígrafo, né, o detetor de mentiras, que aí tem a ver o lance do laço da Mulher Maravilha. É uma homenagem ao detetor de mentiras que ele criou, tá? E que o laço seria justamente aquele medidor que fica de pulsações, né, do detetor de mentira, seria o tal laço, né? E daí conta toda a história, porque a Mulher Maravilha, todo mundo hoje tem muito a ideia do cinema, a ideia dos quadrinhos, mas principalmente dos quadrinhos atuais. E no começo, nos anos 40, quando o personagem foi lançado, ela tinha um apelo muito sexual. Ele falava do empoderamento da mulher, tinha muitas coisas de sadomasoquismo, eles eram praticantes de sadomasoquismo, né? Tanto ele como as mulheres que inspiraram ele. E começou a ter nesse período uma forte repressão, né? Que logo depois da Segunda Guerra, daí vai começar a questão daquela briga dos comunistas, né? O macartismo e tudo mais. E ele é um dos caras que foi amplamente perseguido. A Mulher Maravilha ficou fora de circulação quase 20 anos. Então a Mulher Maravilha que você tem depois desse ato é outro personagem. Então, para quem quer conhecer a verdadeira história da Mulher Maravilha, eu acho que fica a dica desse filme. Ele é um filme mesmo, não é filme. Uma dramatização do... Isso, é Professor Marston e as Mulheres Maravilha. Então a gente vai falar, agora o tópico música? Vamos falar de música. Falar de música. Então, vou falar de um trabalho de um pessoal que eu escutei muito. É um trabalho da banda chamada Mastodon, que é uma banda de rock, acho que eles são de Atlanta, alguma coisa assim, que, tipo, é difícil de definir o som deles, porque eles tocam, tem gente que chama eles de stoner, tem gente que chama eles de pós-metal, é um monte de coisa, de rótulo assim. Mas é pesadão. É pesado, Então assim, o Mastodon é uma banda de rock. Eu escutei um disco que chama Once More Round the Sun, que é o disco que eu ouvi, tipo, que eu achei sensacional. Não sei qual disco que é da carreira dele, então eu ouvi esse, depois eu ouvi um outro lá, mas não ouvi muito. Mas assim, o legal do Mastodon é que assim, é um quarteto de Atlanta, né? De rock. As letras elas falam sobre coisa meio... eles citam fantasia, sabe, cultura pop também, citam outras coisas assim, tipo também como magia negra, umas coisas assim também. E o som deles é muito difícil de definir, porque é pesado, só que tem músicas que não são pesadas. É progressivo, tem música que é super longa, cheia de parte diferente, umas piano, umas coisas assim, umas atmosferas loucas. Tem música que tem vocal gutural, tem música que não tem música que parece Motorhead, mas não é, sabe? Mas o som deles é muito bom. O legal que me chamou a atenção deles foi uma música chamada Lover Bone, eu acho que foi a minha cola aqui.
The Mother Load, na verdade, o nome de uma música. O clipe dela é bem bizarro, não procurei saber porquê, mas é bem esquisito o clipe. Mas a banda é massa, daí essa música é legal porque ela tem um refrão bem marcante, mas o que é mais legal é que assim, a banda tem 3 vocalistas, né? Elas tem 2 guitarristas, um baixista e um batera. Um dos guitarristas é um vocalista, um baixista é vocalista e o baterista é vocalista. E o massa é que eles dividem em partes da música. Então, por exemplo, tem músicas que o batera começa cantando toda a estrofe e o refrão vai pro baixista. Faz um jogral. E vai indo. Tem música que só um cara. Nunca é um vocalista só cantando, é sempre eles dividindo partes. E o mais legal é que cada parte da música é um estilo diferente daí do cara cantar. Por exemplo, o vocalista tem a voz bem aguda e bem limpa. O baixista já tem a voz parecida com o lembro do Motorhead, assim, lembra muito o baixista, é mais sujo. E o guitarrista que canta, ele tem a voz muito parecida com os caras do Lynyrd Skynyrd, dessa pegada mais country rock, assim, sabe? Só que o som é um pouco mais pesado, assim. O mais legal também é que os solos de guitarra, eles não, apesar de ser uma coisa mais, vai mais pro metal, pra coisa mais trash, eles não tem nada a ver com o estilo. É como se fosse o cara do Lynyrd Skynyrd tocando, assim. Os solos é bem mais rock and roll, assim, sabe? Diferente a linguagem, assim. E a sonoridade é muito interessante, sabe? Eles afinam diferente, eles afinam em dó, se não me engano, uma afinação bem pesada mesmo assim. E cheio de efeitos, cheio de coisas assim. A banda é muito legal. Tem música que tem solo, tem música que não tem e tal. Vale super a pena de ver. Os clipes são bem engraçados, assim, de ver, assim, apesar da temática não ser tão engraçada. Mas a banda é muito legal, Mastodon, foi uma surpresa bem massa. Acho que no show do Rock in Rio, uns 2 anos atrás, eles tocaram mais que esse disco aqui na íntegra, se não me engano, no show lá deles, assim, tem pra assistir, recomendo. Massa, vou procurar pra ouvir, fiquei interessado. Legal. Que eu vou indicar aqui foi um disco desse ano, que eu escutei esse ano, logicamente, que é o Harmonize, do Hamilton de Holanda, que é brasileiro, né? Então, só pra galera ter ideia do time, é o Hamilton de Holanda no bandolim, o Edu Ribeiro na batera, o Thiago Espírito Santo no contrabaixo e o Daniel Santiago no violão. Então, só pra essa galera já dá pra ver que o som é monstro, né, velho? Então, eu tava escutando ele hoje de novo, até antes de sair de casa, e... cara, é realmente dessas coisas nacionais que eu vi, pelo menos nesse ano, né? Teve muita coisa boa que saiu, acho que teve até... Foi esse ano ou ano passado que saiu o Disco Dormir? Não sei, cara. Acho que foi ano passado. Mas enfim, tem toda aquelas frases malucas do Hamilton junto com o contrabaixo, né? E, cara, realmente muito bom, recomendo que todo mundo que escute aí, tem fácil no YouTube para escutar, Spotify, todas essas plataformas aí. Isso aí. Bom, uma das bandas que eu mais ouvi este ano foi a Purson, ou Purson, que é uma banda que está em ação já tem alguns anos. Eles têm aí pelo menos 3 discos aí lançados. O que eu gosto mais é o Desires Magic Theater, tá? E é uma banda que tem uma pegada bem de voltar ali para o começo dos anos 70, então tem rock psicodélico, stone rock, rock progressivo, né? A música que acho que de entrada, para quem quer começar a ouvir Purson, é Electric Landlady, né? Electric Landlady. E a Rosalie Cunningham, que é a vocalista e também a principal compositora da banda. A banda é meio que um projeto dela, tem todo o pessoal ali, extremamente competente, todo mundo na banda é muito bom, mas ela é a mola criativa da banda, então ela é toda psicodélica, você vê ela e vê uma pessoa dos anos 70, uma banda dos anos 70. Eu acho que é a primeira indicação. E também é uma coisa desconhecida da maior parte do pessoal, mas ao mesmo tempo que a gente fala mal das playlists, a gente também tem que, às vezes, perceber que esses algoritmos de indicação, eles funcionam bem. Né? Pode ser refém deles, né? Às vezes você fica meio refém. E eu, no geral, eu nunca prestei muita atenção em playlist indicada por YouTube, Spotify ou coisas do gênero. Mas aí um dia eu falei, vou começar a dar uma olhada aí, né?
E eu percebi que de cada 10, assim, pelo menos 3 ou 4 indicações acabava ficando dentro do que realmente me interessava, né? Pelo menos num âmbito mais superficial. Então fica aí a dica, né? Por Som, uma banda muito legal, som bem animado. E são ingleses, né? Isso, são ingleses, né? E é uma banda que está lançando trabalhos aí, né? Eles tinham a maior parte das referências, você vai achar em 2016, mas se não me engano esse ano eles lançaram mais um disco. Né? Então vale a pena ouvir. Mais um? Mais um. Então vou falar aqui, vou pegar o gancho do Ryan, que citou o disco do Hamilton, e eu vou citar o Daniel Santiago. Eu descobri, eu já conheci o trabalho dele, porque onde eu estudava lá no conservatório, teve um workshop dele, e na época, em Tatuí, e eu não pude ir, mas na época a professora falou, esse cara aí, o Daniel Santiago, é foda e tal, lá de Brasília e tal. O Brasília é um campo super forte na área do choro, né? Assim, lá o choro é bem forte, assim, esse lance do choro. Apesar de eu não ser um grande ouvinte do choro, assim, eu acho bem legal e tal. Mas assim, o que me chamou a atenção foi o seguinte, eu escutei o disco dele através de um outro nome que a playlist me indicou, que na verdade o Saulo me indicou, que é o disco do Pedro Martins. Mas daí o Pedro Martins eu descobri que é amigo do Daniel Santiago, assim por diante, pá. Aí eu fui escutar esse disco dele, chama-se Union. É um disco bem legal, não sei de que ano que é. Mas o que me chamou a atenção no som dele é que é um disco instrumental que ele tem uma produção um pouco diferente, assim, ele não é tradicional, tipo, gravado só tudo ao vivo ali, improviso, melodia e tal. Ele é um disco cheio de experimentação, tem muita coisa gravada, tem coisa eletrônica, tem uns timbres diferentes de teclado, sintetizadores, assim, ele remete muita coisa diferente. E o Dani toca guitarra, toca violão também, acho que o Pedro Martins ajudou na produção também. E eu perguntei pra ele sobre qual que é a ideia desse disco, e ele falou que nesse disco especificamente ele quis mostrar assim, um pouco mais do trabalho dele como produtor, né? Porque ele é produtor, ele produziu Teatro Mágico, outras bandas assim, inclusive tocou guitarra no Teatro Mágico e tal, e trabalha nesse projeto de produção musical. E é um disco bem legal, a primeira música chama-se Caminhada, e ela, a primeira vez que eu ouvi eu já falei, nossa, que legal. Ela lembra um pouco de um baião, mas não é um baião, porque é bem modernão, tem um timbre bem diferente assim, de guitarra. Ela tem duas baterias gravadas, uma bateria acústica e uma bateria eletrônica, assim. É um disco que vale super a pena, né, de estar ouvindo, sem contar que o Daniel Santiago é um guitarrista brasileiro, músico brasileiro, tocou no último Crossroads do Eric Clapton, ele e o Pedro Martins, foram convidados do Eric Clapton para tocar. Toca com o Kurt Rosenwinkel, toca com o Hamilton, toca com uma galera assim, tá viajando o mundo, ele tá no Japão, o cara tocando, sempre. Recomendo, Union do Daniel Santiago. Já passou por mim? Passou por Ryan. Pega na ordem, assim. Tá. Então vamos lá, a primeira indicação minha foi Hamilton de Holanda, brasileiro, agora vamos para o outro lado. Vamos falar, claro que eu não ia deixar de falar do Dream Theater, né, mano? Eles lançaram um disco esse ano, 2019, o Distance Over Time, e é um disco bem diferente do que eles costumam fazer, na minha opinião, pelo menos. Ele tem, nenhuma das músicas tem mais de 10 minutos, né? Então, quem já conhece o Dream Theater há mais tempo sabe que é difícil isso acontecer. É uma música, digamos assim, para o civil comum poder escutar, né? Pra tocar na rádio. Dá pra tocar na rádio, isso aí. Então, vou tocar introdução na rádio. Dá pra tocar introdução na rádio. Mas eu achei bem interessante porque, de certa forma, eles conseguiram, né, comprimir a identidade deles em menos tempo, né? Porque as músicas mais longas deles, né? Tem até gente que brincava que quando entrava na parte instrumental, o vocalista ia lá pra trás pra tirar o soneca ou pra comer alguma coisa, porque os caras começavam a tocar, não parava mais, né? Mas nesse disco aí ficou mais conciso. Eu achei interessante a ideia porque eles conseguiram ainda manter esses trechos instrumentais e tal, e continuar mantendo a essência da banda. Isso aí, fica a dica. E o meu terceiro, eu vou indicar a banda, eu vou dar o disco de 2015, mas eu vou indicar principalmente a banda, que é mais Sleeping Karma, uma banda alemã,
E eles começaram com vocalista, só que aí bateu aquela vibe de vou fazer trabalho solo, não sei o que, não sei o que eu quero pra minha vida. O pessoal, tudo bem. E ficaram sem vocalista desde então. Então a banda que a partir do primeiro trabalho virou uma banda instrumental, mas que mostrou muito serviço. E tem um trabalho muito bacana para quem curte assim, música instrumental. Ele na realidade, guitarra, baixo, teclado e bateria, são 4 integrantes. E apesar do nome, todos os nomes dos discos e das músicas se referem à religião hindu ou ao budismo, mas eles se dizem agnósticos, né? Dizem que é apenas uma pira em relação ao trabalho. Cada disco deles, para mim, foi uma grata surpresa. O Moksha é excepcional, é um disco muito bom. Mas é tipo o quê? Assim, é psicodélico? É o quê? É rock instrumental, vai mais pra uma pegada meio stoner rock. Né? Tem um som bem bacana, um som mais pesado, assim. Um som muito legal. E eles são da Napalm Records. E curiosamente, ano passado, eles estavam na lista, na posição 65 das 100 bandas mais populares da Alemanha. Então, para você ter uma banda de rock instrumental nessa posição, é que os caras são bons. Eles são tipo aquela, não é tipo, né, mas aquela lá diferente, não sei o que lá da Albatross lá, lembra que eu te mostrei? Overhead e Albatross é instrumental rock também, mas eles são mais pesados um pouco. Né? Eles são mais pesadão, assim. Pra quem curte um som mais peso mesmo, isso tem a bateria muito presente, uma guitarra muito legal. Né? E no YouTube você acha vídeos deles fazendo show, nossa, lotado, assim, e você vê que o pessoal vibra com a música. Então vai começar tal música lá, né, deles. Nossa, acho que é Critive, se não me engano, que é uma das músicas do Moksha, que é bem legal. Nossa, o público começa a pular já. Então, quer dizer, é uma identificação auditiva que a banda tem. E isso é muito difícil. Quem toca música instrumental sabe que você ter esse tipo de reação do público é muito difícil. Porque normalmente o pessoal vai na pegada do fácil, que é cantar com a letra, né? Aí quando você tem uma coisa só instrumental, o pessoal, começou a viagem. E ali a gente vê a reação do público ao oposto. Realmente atrai o pessoal mais músico, né? Quando é instrumental, né? Pois é. Então é uma galera que então é uma dica bem legal de som. E outra, aproveitando então, quebrando recorde, o Overhead Albatross. Né? O nome da banda é tirada da música Echoes, do Pink Floyd, que tem esse verso, né? Overhead Albatross. E os caras têm um som muito legal. É um som bem moderno, acho que é um pouco mais leve do que a... Os vídeos são muito bons também, a construção de imagens assim, dos vídeos é muito legal. É música de elevador, assim. Mas eles têm uma pegada bem legal, assim, talvez um pouco pop demais, em alguns momentos. Mas um som muito legal para quem curte instrumental, mas não gosta de nada muito pesado. Essa dica foi bom você lembrar, o Overhead Albatross. Tem outra banda, Amish, né, eu acho. Projeto Amish, tem que ouvir, bota ali no YouTube, vamos procurar. Qual que é agora? Leituras. Duas leituras. Caraca, duas? Vamos ver. Mas uma primeiro. Uma primeiro, né? Vou pensar. Cara, eu vou falar. Tem um livro que eu tô lendo ainda, assim. Agora, mas eu vou falar de um que. Vou falar dele mesmo, assim, que na verdade eu comprei um box do Lovecraft lá. E veio alguns livros, alguns contos dele. Eu tô lendo o terceiro, né, que veio, né, o último, né. Mas desses que eu li, né, eu tenho os Sussurros na Escuridão e o Chamado de Cthulhu e outros contos lá. É uma leitura bem legal. Eu não conhecia
não tinha lido nada dele, assim, só ouvia falar, tipo o Neil Gaiman pra mim, eu li mitologia nórdica, mas eu sempre ouvia falar dele e tal, que achei bem legal a mitologia, mas esse eu achei legal que eu sempre gostei desse lance de filmes de terror, de suspense, coisas assim, e o Lovecraft tem muito disso daí, né? Acho que muito veio baseado da escrita dele, assim, né? Achei bem legal, tô achando, na verdade, assim. O box vem em 3 livros lá, e o que eu achei mais interessante, assim, da leitura, de tudo que eu tô vendo, assim, é como que ele coloca o ser humano como só um ser humano, mais um ser vivo no universo, assim, eu achei isso muito legal. Churume do lixo, né? Um saco de carne, né? Isso o ser humano é só mais um ser vivo e no universo dele lá e tal, que daí existe muita coisa maior, porque a gente tem essa mania de ser egocêntrico, né, de o ser humano ser o centro de tudo e a gente é mais inteligente que tudo, parará, e ele meio que pega e fala, não é bem assim, nessas palavras, mas a leitura dele te mostra isso daí, né, o próprio Cthulhu mesmo e tal. Então eu achei bem legal, e essas coisas de mistério, assim, sabe? Que é envolvente, né, assim. Eu tô terminando de ler, eu tô lendo A Cor que Caiu do Céu, né, que é o último que veio, e tô gostando também, tô achando bem interessante, apesar desse não ser tão interessante quanto os outros eu achei, mas eu tô achando legal também. Tem algum ponto favorito já ou não? Deles ali, eu vou ler de novo, cara, mas o Cthulhu pra mim foi que eu achei mais legal, assim. Tem um outro lá que eu esqueci o nome agora, mas é do cara que tocava violino. Você não lembra? Daí tipo assim, o demônio aparece pra ele, faz ele tocar e. Tem outros daí, assim. Interessante. Mas o do Cthulhu é o mais legal até agora. Bom, vamos lá. As minhas leituras de 2019, né? Eu vou indicar aqui 2 quadrinhos, que eu li basicamente só isso esse ano. É o primeiro, né, lançado no ano passado pela editora Pipoque Nanquim, que é o Relatório de Brodeck, que é uma adaptação do livro de Philippe Claudel, provavelmente eu pronunciei está errado, né, que é um cara francês, que ela foi adaptada para o quadrinho pelo Manu Larsenet, também é francês. A história conta, a gente tem como principal personagem o Brodeck, que ele faz relatórios, né? Aí vem o nome bem funcional, né? Ele faz relatório. O nome é Relatório Brodeck, isso aí. Mas a história começa com ele recém chegando, né, na vila dele, que ele saiu de um campo de concentração. A história se passa logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele vive num povoado, ali numa vila afastada, né, entre algumas montanhas. Então é bem pouquinha gente, coisa de 30, 50 pessoas. E quando ele chega na vila, ele descobre que houve um assassinato de um forasteiro que estava lá já fazia algum tempo. E o pessoal chega para ele, como ele faz os relatórios, né, ele é o escriba, ele faz os relatórios para enviar para uma sede maior, para o pessoal saber como é que eles estão ali, né? Então ele fala dos acontecimentos da vila, fala como está a vegetação, fala dos animais, tudo isso. E os caras chegam para ele e falam assim, ó, cara, você vai fazer o relatório do assassinato, só que a gente vai ler primeiro onde você entregar. Então fica todo a HQ, ele escrevendo esse relatório e fica aquele clima de tensão, tipo, ele está escrevendo o relatório, ele escuta um barulho, ele olha até alguém lá longe observando ele, entendeu? Ou ele sai para caçar alguma coisa, ele volta para casa, a casa dele está aberta, toda revirada, que alguém estava procurando alguma coisa. Quando ele vai passear na vila, as pessoas estão tudo olhando ele de um jeito esquisito. Então fica todo esse clima de tensão, os desenhos são muito bons também, o enquadramento do cara é bem diferente. É um quadrinho que realmente me surpreendeu esse ano e fica aí a indicação, então, Relatório de Brodeck. Então, e a minha dica, eu vou falar de autor, porque eu li várias coisas dele esse ano, não li um livro só, tá? E eu queria indicar, então, Bukowski, para quem não conhece, tá? É um cara fabuloso, Charles Bukowski. E o legal dele, que eu acho, é assim, ele é muito urbano, né? Então ele é um cara tipicamente de sociedade média, sociedade não, como que é? Classe média? Classe média, isso, né? Classe média baixa, ele está sempre se lascando. E basicamente as crônicas dele, que ele escreve bastante crônica, poesia, tudo muito ácido.
E acho que vale a pena, porque você vê que nós não estamos tão longe, o período dele ali é metade do século XX, então ele vai falar muito anos 40, anos 50, anos 60, 70, ele vai pegar bastante esses períodos aí dos anos 50 até 70, e é um cara que também é um dos autores marginais, meio na pegada assim do Nelson Rodrigues. Ele tem uma escrita mais pesada, ele pesa a mão, então é sempre prostitutas, bêbados, pessoas inconvenientes, e principalmente ele se colocando como alguém inconveniente. E eu acho que o Bukowski ele acaba sendo importante nesse contexto justamente pela inconveniência dele. Tem muitas crônicas dele que você lê e você se sente revoltado. Uma pelo linguajar chulo, cheio de palavrão, as coisas estão sempre dando errado na vida dele, ele está sempre ferrado com alguma coisa, ele sempre perdeu emprego, perdeu dinheiro em aposta com o cavalo, está bêbado demais, bate na mulher. Então, ele, em tempos de coisas politicamente corretas, voltar ao Bukowski, eu acho que é interessante para a gente perceber o quanto a gente é humano e o quanto a gente tem para melhorar, né? O Marcelo citou agora há pouco aí o Infiltrado na Clã, que na realidade mostra que o racismo está aí ainda hoje. Inclusive o Watchmen está trabalhando em cima dessa temática na série, e a quarta temporada do Homem do Castelo Alto também está falando essa pegada na quarta temporada aí. Então acho que são referências interessantes. Acho que Bukowski, qualquer coisa que você pegar vai ser bem-vinda. Eu acho que é bem legal. O Fabulário Geral do Delírio Cotidiano é um trabalho bem interessante. E a editora, acho que é a LPM, que está editando ele aqui no Brasil, ela tem uma antologia autobiográfica do Bukowski, que para quem não tá assim, não quer errar, pega esse livro. Esse volume é muito legal, ele é grossão assim, mas você lê rapidinho, porque é crônica, né? Então você senta, lê, você diz às vezes é leitura de banheiro. Acho que ele até ia gostar disso, né? Que você lê seu livro, depois se limpasse com as folhas do próprio livro. Esse é bem a pegada dele. Então fica aí um leitor incômodo, né? Para momentos cômodos, para você sair da sua comodidade, né? Charles Bukowski, cara que eu admiro muito. Tá, outro livro, cara, eu li esse ano, foi A Origem, do Dan Brown. O Dan Brown, eu não li os primeiros livros mais famosos lá dele, eu vi só os filmes, então na época que saiu o Código da Vinci eu fiquei bem pirado com o filme, assim, queria assistir, ficava pesquisando as paradas, assim, na época tipo, o YouTube era bem menor, né? Mas assim, eu ficava pesquisando em livro, coisa assim. Daí veio outro filme, daí veio o Inferno, que eu já achei bem mais fraco, porque o livro é realmente bem melhor. Daí eu já li, e o Símbolo Perdido, né? A Origem eu achei legal, porque ele trata tipo sobre a origem da humanidade, né? Assim, faz a ficção bem Dan Brown mesmo, aquela história de conspiração, parará, tudo aquelas coisas sobre a origem da humanidade. Daí no livro meio que conta a história de um cientista lá que é amigo do personagem principal, que faz um mega evento foda pra caramba lá pra divulgar uma descoberta dele que ia mudar todo o conceito de assim, tipo, de criação, da existência da humanidade, né? Que, assim, até então, né, visto, né? Daí ele se reúne com várias pessoas, líderes religiosos, né, de várias vertentes de várias religiões, e para falar, vou fazer uma revelação que pode ser que essa revelação destrua a igreja de vocês, né, e tal, que é baseado em umas coisas, previsões, coisas que eu estou fazendo, estudando há muito tempo, tá? E daí fica naquela, né, porra, e agora, né, e tal. E daí a hora que esse cara vai fazer a revelação lá, ele é assassinado. Daí tá acontecendo uma treta
bem Dan Brown, né? Bem nessa pira, assim. Sem Assassin's Creed. Exatamente, Assassin's Creed. Mas o que eu achei legal é que, assim, o Dan Brown, ele é bacana porque ele pesquisa várias coisas que ele joga lá, não aleatoriamente, né? Ele tem, tipo, lugares, ele coloca, assim, bem específico, descreve o lugar, né? Ele descreve uma catedral lá na Espanha, bem interessante. Aí, do jeito que ele descreve, você vai procurar foto na internet, é daquele jeito, é bem legal. Ele descreve teorias, assim, também, baseado, por exemplo, na teoria ao acaso, que o ser vivo começou a surgir ao acaso. Ele vai falando várias coisas, assim, sabe? Que tem fundamento científico, né? Então ele não faz só a ficção dele lá e tal. Então eu achei bem interessante, é um livro bem legal. Não é o melhor livro dele que eu li até agora, assim. Eu gostei bastante do Inferno, achei bem interessante. Mas é um livro bem bacana, assim, que te prende bastante, pra quem gosta de romance, né? Essa coisa assim, sabe? É bem aquela ideia, assim, né? De Dan Brown. Que massa. Fica a dica, a origem. Vamos falar de outro quadrinho, então. Planetary. Ele é de 99, escrito pelo Warren Ellis e desenhado pelo John Cassaday. E trata da história de um pessoal, três protagonistas, né? O Snow, que ele tem, digamos assim, superpoderes relacionados ao gelo. O baterista, que ele se comunica com máquinas, né? Coisas eletrônicas. E a Jaquita, que tem, digamos assim, a super força. Eles são conhecidos como os arqueólogos do impossível. E é legal porque a HQ ela é na virada do século, né? Do ano de 99 para 2000, e o quadrinho justamente se propõe a contar os mistérios do século XX. Por isso esse nome, né? Eles são os arqueólogos do impossível. Então, ele é um caldeirão de referências, no sentido de que eles começam lá desde já dos anos 30, por exemplo, fazendo referência aos personagens do Pulp, né? Que é tipo Sombra, Besouro Verde, Zorro, coisas desse tipo. Passando também por, sei lá, os cinemas japoneses como King Kong, todas essas coisas assim. E eles têm como os antagonistas deles o equivalente ao Quarteto Fantástico. São 4 personagens também, né? Uma família disfuncional e que tem poderes parecidos. Só que eles fazem o contrário deles. Eles querem também descobrir os mistérios do século XX, só que eles querem isso guardado só para eles, né? Eles querem esses conhecimentos para, na verdade, fazer o império no mundo, né? E já o pessoal do Planetary quer o seu conhecimento para distribuir e ajudar de fato a humanidade. E é um quadrinho relativamente difícil de achar, não difícil, mas como ele lançou faz bastante tempo, acho que a última republicação que teve foi em 2013, ele era bem caro para se comprar. Mas agora em 2019 a Panini está republicando, então tem fácil aí para você achar em qualquer site. E só para dizer como o quadrinho é bom, na introdução tem uma introdução nada mais do que o Alan Moore dizendo, né? Então a gente sabe que o cara é difícil de ser comprado, né? Provavelmente ele fez isso realmente porque ele gostava. Porque quis, não porque pediram. Porque pediram. Então esse é quase um atestado de que o negócio é bom e vale a pena conferir. É isso aí, então, Planetary. E está disponível para venda? Existe na Panini? Onde saiu agora um encadernado, nesse ano de 2019 saiu um encadernado da Panini, reunido um tanto de volumes ali. Eu acho que vai ser 3 encadernados ou 2 encadernados, vai fechar o arco todo. Então tem fácil aí disponível para comprar. Fica a dica, isso aí. Então, eu estava na dúvida entre 2 livros e eu vou acabar recomendando um livro um pouco mais técnico, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari, ou Harari. E esse livro ele é um livro mais de antropologia, história / sociologia, que fala desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje. E ele acaba dando uma noção assim, o porquê somos assim e porquê estamos assim, né? Por que o mundo se encontra do jeito que está hoje. Então é uma grande discussão. A gente tem aí sociólogos discutindo as nossas políticas e tudo que está acontecendo na humanidade, não só no Brasil, mas Brasil, Estados Unidos, mas o mundo como um todo. E a gente não está num ponto bom, né? Então você está vendo aí a Inglaterra tentando o Brexit, lá
lá também está em crise, o euro está em queda, a economia mundial no geral está péssima, Estados Unidos também, índices de desemprego alarmantes, né? O capitalismo indo para o saco, né? Então ele faz um apanhado desde o Homem das Cavernas até hoje, explicando como se estabelece as relações de valores do ser humano, por que muitas vezes nós escolhemos aquilo que escolhemos. O livro ele é de 2011, mas no Brasil ele meio que virou um best-seller agora entre 2018 e 2019. Então todo mundo que se dizia in foi acabar lendo o livro. Eu queria ser in, então eu fui ler o livro. Né? Então, mas o livro é bom, apesar de ser um livro bem de modinha assim, mas é um livro muito bom, é um livro que não é muito fino, ele tem acho que mais de 600 páginas, então é uma pegada boa e acho que vale a leitura até para a gente se situar no espaço aí que a gente tem hoje, né, na humanidade. Acho que vale a pena dar uma conferida nesse material, né? Alguma menção honrosa? Eu ia perguntar, tem uma característica didática assim? Você tem que entender alguma coisa antes disso? Não. A leitura, qualquer pessoa, é o livro que você consegue dar para sua avó ler. Ah, tá. Né? Ele é um livro assim, que ele é meio... muita teoria, né? Seria um livro mais acadêmico assim, para consulta, mas ao mesmo tempo ele é escrito de uma forma e um linguajar que qualquer pessoa que não tem a menor noção do que ele está falando vai entender, né? Ele é um livro, se não me engano, ele é historiador, e o livro é bem dando enfoque histórico-antropológico, mas ele escreve muito bem. Então é muito legal, assim, qualquer pessoa consegue acompanhar, porque ele vai levando você através da história da humanidade, né? Ele escreve muito bem, é um ótimo contador de histórias. Assim. Fechou? Eu queria fazer uma menção desonrosa. Não é porque a gente falou bastante de literatura, falei do Lovecraft e tal, também, e outras coisas que a gente vai, conversou. Mas ontem eu assisti, revi na verdade um filme, posso ser crucificado depois disso aí, mas é um filme que fala sobre a história do Poe, que é o The Raven, o Corvo, que é com o Edward Norton. Do Edgar Allan Poe. Né? Que é o Corvo, né? Uhum. Que o Corvo é o poema mais famoso do Poe, né? Porque tem um filme outro lá que é o Corvo também, que é o Brandon Lee. Mas assim, esse daí, eu assisti há muito tempo atrás, na época assim, eu não tinha lido Poe ainda quando eu assisti, eu só conheci e tal, tinha visto o disco do Alan Parsons lá também, mas assim, eu assisti o filme e achei, legal. Aí eu fui rever o filme, tem na Amazon ele, se eu não me engano. Aí eu vi que, cara, é ruim o filme. Na verdade, não é que é ruim, é um filme que não podia ser do Poe. Porque não é o Edgar Allan Poe lá, não tem nada a ver com a história dele, com as histórias. Ele era um cara filho da puta, boêmio, que tava nem aí se fudendo. E lá ele é como se fosse o retrato do Sherlock Holmes daquele filme do Downey Jr., que não tem nada a ver com Sherlock Holmes também, que é outra vibe. Aí o que eu achei? O filme fala mais ou menos sobre um serial killer que tá matando baseado nos contos que o Poe escreveu, e é mais ou menos no final que ele escreve lá o Corvo lá, né, meio que essa história lá. Não sei se é inspirado em alguma coisa assim, mas eu fui rever o filme e eu falei, nossa, eu achei as trilhas sonoras ruim, a toda a história assim, ruim, cara. E daí você vai falar, beleza, mas não tem nada a ver com as histórias dele, sabe? Cita as histórias, é meio que tipo assim, tem a história do Poe Supremo, uma homenagem, né? É como se fosse uma homenagem pra quem lê o Poe, fala, legal, tem lá o Poe Supremo. Só pra citar o teu livro desse filme, viu? O livro o Corvo, Marromeno, o livro do filme. Eu tenho o livro que deu origem ao filme. Então, mas não foi escrito por ele, obviamente, né? Não, pelo Poe? Não. O cara que fez uma homenagem ao Edgar Allan Poe. Que daí contou essa história. Ele é personagem no livro, Então, daí eu achei bem... Mas também não é grandes coisas o livro, não. Eu só queria fazer essa menção aí, porque, tipo assim, o Poe é um cara que foi super influente na literatura e tudo, sabe? Posso falar
Deixa eu falar, professor. Sim, é só pra fechar, porque a gente falou um monte de coisa legal, né? Daí eu acho que era legal fazer, pô, tem coisa ruim também. O filme realmente, o filme ficou fraco, ele se propôs a muita coisa e não fez nada direito, infelizmente. Né? Mas só pra citar o Paul, algumas coisas interessantes sobre a vida dele, né? O Paul morreu novo, com 42 anos, né? Ele tinha vários problemas, ele foi filho de uma mãe que, se não me engano, era artista de teatro, circo, coisa assim. Ele é uma criança que sofreu muito na infância, né? E a vida inteira dele foi meio oscilante, assim, entre ficar desempregado, arranjar uns bicos, escrever freelance para jornal e tal. Não recebia também. O Corvo, ele é uma composição dele, inclusive existe um texto do Paul chamado A Filosofia da Composição do Corvo, que ele explica como que ele fez, e ele ganhou um prêmio muito grande com essa poesia. Mas o que é legal do Paul é que hoje eu estou falando no pouca gente, né? Mas assim, que é fora do circuito que todo mundo conhece, o Paul é o cara que inventou a profissão de detetive. Então, na realidade, ele tem 4 contos policiais, que é o crime os crimes da Rua Morgue, a carta roubada, o mistério de Marie Roget, e aí ele tem um outro agora, eu acho que é os Caravelhos de Ouro, se não me engano, uma coisa assim, que são os contos detetivescos dele. O jogador de xadrez também, de Maesel. E ele tem um personagem chamado Arsène Lupin, que é o cara que inspira o Sherlock Holmes. Então o Sherlock Holmes é baseado nesse personagem dele. E esse caso da Marie Roget é o caso de uma mulher que foi morta num parque lá na França, e ele, baseado nos detalhes que os jornais publicavam na época, nas notícias, ele montou a história. E ele foi tão convincente na história que ele foi chamado para depor. Sendo que o Edgar Allan Poe nunca saiu dos Estados Unidos, ele chegou a ser acusado como um dos suspeitos de ter matado a mulher, por causa dessa história, né? Então o Poe, se hoje você tem séries policiais de caras que têm um poder de dedução incrível, tudo isso foi criado nele, a partir dele. Muito legal. Né? Então é uma coisa aí que fica honrosa, né? O pessoal às vezes perde, mas não salva o filme. Não salva o filme. Né? Você falou de filme ruim, já que começou a falar. Vocês já assistiram já alguma coisa baseada no Lovecraft que é bom? Cara, eu até agora não assisti nada. Tem. Eu vou recomendar 2 filmes espanhóis. A Herança Valdemar 1 e 2. Esse eu não vi mesmo. Isso a gente tem que se reunir para assistir. São filmes feitos, aqueles meio por fã, assim, sabe? E é uma produção meio caseirona, mas ficou bem legal. São filmes de mais ou menos 1h30. Inclusive aparece o Crowley, aparece o Lovecraft, aparece o Bram Stoker na história, Cthulhu dá uma aparição especial, né? Então, o Chuchuco, né? Dá uma aparição especial. E são 2 filmes legais, assim. Não é o melhor filme que eu vi na minha vida, mas aí se você for ver assim, falando de Crowley, falando de Lovecraft e tal, cara, perigoso, né? Sempre razão pra dar merda, né? Sempre pra sair um filme ruim. E na realidade não, achei assim, se eu fosse numa escala de 1 a 10, eu daria ali pelo menos entre 7,5 e 8 pro filme. Acho legal, que então. E principalmente por ser produção independente, assim, eu achei que valeu muito o esforço dele, sabe? Inclusive foi a melhor caracterização do Crowley que eu vi em algum filme, foi dele. Lembrando que tem o Casamento Alquímico do Dickinson lá, que ele fez, né, um filme sobre o Crowley. Aquele filme eu achei um desserviço. É um disco, né? The Chemical Wedding, né? Isso, Chemical Wedding. É bom, Isso, mas o filme é uma porcaria. Fez um desserviço a Telemann e ao Crowley, né? Então, vamos mudar esse podcast agora de falar das coisas ruins. Aí a gente faz o menor. A gente fez aquele outro. Falar de coisas que eram pra ser boas, mas que. Nossa, esse dá pra ficar 4 dias.